Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar continuidade da aula sobre vetores. Nós vamos falar hoje sobre o vetor escalar e esse conteúdo vai ser dividido em duas partes, tá? Eu vou começar falando de produto escalar e depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o componente, que é uma aplicação, mas também faz parte desse conteúdo. Vou fechar minha câmera para ficar mais fácil a internet aqui, tá? Bom, primeiro, qual que é a definição de produto escalar? Vamos colocar aqui que eu tenho dois vetores ou mais, tá? Tem os vetores. Aqui, na verdade, produto escalar, ele é utilizado para Rn, ou seja, para n dimensões. Ele não é preso unicamente para a dimensão 2 ou 3, tá? Como normalmente são as aplicações. Como normalmente são as aplicações. Então, mas assim, a aplicação dele é extremamente simples. Quem que é? Eu tenho um vetor A, tem um vetor B. Quem que é o produto escalar? O produto escalar, vamos voltar um pouquinho antes. Quando a gente fala de multiplicação, que eu estou falando de produto, né? Quando eu estou falando de multiplicação entre vetores, a gente vai cair em duas situações. Uma chamada produto escalar e a outra chamada produto vetorial. Hoje nós vamos ficar com esse produto escalar. Próxima aula vai ser produto vetorial. Pode ver, o escalar, ó, U é o pontinho V. O produto vetorial, a notação é U, o xizinho V. Vocês lembram que normalmente multiplicação a gente usa um ponto ou um x para representar, né? Aqui a gente tem que marcar que o x, que o ponto é escalar e o x produto vetorial. Qual que é a diferença entre eles? Que o produto escalar gera um escalar. O que é isso? Um número ou constante. E nada mais é do que um número. Tá? Então, opa, saiu errado. No, um número ou uma constante. Quando eu falo, isso aqui gera, então é um número, uma constante. De um vetor, de dois vetores, você obtém um valor único, um número, não mais um vetor. E quando você vai fazer o produto vetorial, você encontra um vetor. Então, o resultado aqui é uma constante, o número, um escalar, e o resultado do produto vetorial é um vetor. Como que eu obtenho? Então, vamos parar primeiro nesse aqui. Depois a gente analisa o que é esse produto vetorial, tá? Então, o que é o produto escalar? Se eu tenho dois vetores A e B, o produto escalar nada mais é que a multiplicação de componente a componente. Ó, componente x, componente y, componente z, componente tá. Então, aqui vai ficar. Tá gravando certinho. Então vai ficar A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes AB3 mais AN vezes BN. Nada mais que isso. É como a gente fazia em matrizes, né? É? Não, matriz. Você não pode fazer multiplicação elemento a elemento, né? Então aqui a gente só multiplica elemento a elemento. É muito parecido com a soma e a subtração de vetor, só que você vai multiplicar os vetores. Bom, vamos fazer um exemplo. Então, vamos dar do vetor 1, 2, 3 e o vetor menos 1, menos 4 e menos 2. Quem é o produto escalar entre eles? Seria 1, 2, 3, pontinho, menos 1, menos 4 e 2. Eu vou fazer elemento a elemento. Vai ficar 1 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 4, mais 3 vezes 2. Vocês viram? Então é a multiplicação de elemento a elemento. Fazendo as contas, menos 3. Esse vai ser o produto escalar
entre os vetores 1, 2, 3, -1, -4 e 2. Outro, já vou mostrar a aplicação disso daqui. Vetor menos i menos j mais 3k, e o vetor v 4i mais cj. Não esqueça que jk é outra representação de vetor. Quer dizer que a coordenada x é 1, y é -1, z é 3. X é 1, y é 6, z é 0, porque eu não tenho k. Então, o escalar aqui vai ficar vetor u escalar com vetor v. E o resultado é elemento a elemento, não muda em nada. Então vai ficar -1 vezes 4, 1 vezes 4, desculpa, não menos. -1, que é o j, vezes, ó, componente y agora. Y menos 1, y 6. Então vai ficar -1 vezes 6, mais a componente z, 3. Ó, eu não tenho. Se eu não tenho do outro lado, eu assumo o valor zero. Então, 3 e 0. Logo, menos 2. Vocês viram? Então, o resultado do produto escalar é um número. Tá? Não esqueçam disso. É uma constante. Propriedades. Está dizendo o seguinte, que se você pegar, ó, se eu pegar o produto escalar e multiplicar pela soma, é a mesma coisa que se a gente fizesse a distributiva. Ó. É como se eu pegasse o escalar com V mais o escalar com U. Se a gente tiver aqui U escalar com uma constante multiplicando o vetor, você pode primeiro trocar de lugar, multiplicar. Ó, eu estou multiplicando o segundo vetor. Você pode multiplicar o primeiro e depois calcular o escalar, ou calcular o escalar primeiro e depois multiplicar. Não faz diferença. Associatividade, não multiplicar do produto escalar. Olha a comutatividade. Se você pegar o escalar V, V escalar U, a mesma coisa. Se você pegar o escalar U, é igual ao módulo de U. E o escalar U é a mesma coisa que zero. Bom, continuando. Não, tem alguma coisa de estranha aqui, deixa eu ver. Não, o escalar U não é módulo de U, é módulo de U ao quadrado. Né? Porque ali vai ter uma raiz que a gente não vai ter. Quadrado aqui, ó. Agora sim, porque vai ficar A ao quadrado mais B1 ao quadrado. Vai ficar módulo de U ao quadrado. Continuando. Bom, qual é uma das explicações que a gente vai ter quando a gente fala de produto vetorial? Uma das coisas que a gente trabalha é essa daqui, ó, que o produto vetorial, não, perdão, produto escalar. Que o produto escalar entre dois vetores é essa relação. É o módulo de A vezes módulo de V cosseno de θ. Bom, esse resultado é muito importante que a gente começa a colocar a primeira aplicação do vetor. E da onde que saiu isso? Se a gente for pegar aqui, ó, eu tenho esse. Eu vou ter um triângulo. Eu tenho um triângulo. E nesse triângulo aqui eu vou ter um ângulo, que é esse aqui. Eu só transportar ele para cá, tem um ângulo. Eu vou colocar O aqui para dizer que é o θ, tá? Eu vou colocar aqui é o θ. Bom, se a gente olhar aqui o triângulo,
primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala triângulo é trigonometria. Aqui no caso tem um ângulo. Ou o teorema de Pitágoras, mas teria que ter um triângulo retângulo. Então, como não tem nenhuma e nem outra coisa, a gente pode falar também com a outra questão, em vez de falar Pitágoras, mas não tem triângulo retângulo. Mas existe uma outra relação. Qual que é a outra relação? A outra relação é a lei dos cossenos. Aí vem então, quem que é a lei dos cossenos? Ó, vou colocar aqui A, B, C, só para dar uma relembrada. Esse lado aqui é o A, esse lado aqui é o B, esse lado aqui é o C. A lei dos cossenos diz o seguinte, que vai ser o lado contrário ao quadrado, ó, eu tenho um ângulo aqui, então vai ficar o contrário dele, que é o C, ao quadrado. Deixa eu já colocar de um tamanho bom aqui, para não dar problema depois. Vai ser igual. Então aqui é ao quadrado, deixa eu colocar o quadrado. Ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser a soma dos outros dois lados ao quadrado. Então vai ser a soma do A ao quadrado mais B quadrado. Menos duas vezes esse lado vezes esse lado, ou seja, esses dois lados aqui, A vezes B, vezes cosseno do ângulo. Essa aqui é a lei dos cossenos. Eu tenho lado oposto ao ângulo, então C. Então vai ficar C ao quadrado. Iguação dos outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes esses lados, vezes cosseno do ângulo formado por eles. Então, se a gente vai fazer aqui, ó, eu vou ter. Vamos fazer de novo aqui, ó. Eu vou ter o triângulo ali. Então, como que vai ficar? Esse lado AB do triângulo, que é oposto a isso aqui, ao quadrado, vai ser igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, vezes esse, cosseno de θ. A única coisa que a fórmula está errada, porque a fórmula deveria ter ao quadrado, então vamos arrumá-la. Ao quadrado e ao quadrado. Aí eu só não posso esquecer que eu não posso colocar o vetor. Tipo assim, AB ao quadrado vai ser igual a quê? O U ao quadrado. Eu não posso colocar U ao quadrado, eu tenho que falar que é o módulo dele, é a medida dele, é o comprimento dele, é a intensidade dele ao quadrado, mais ao quadrado, menos duas vezes esse lado, vezes esse cosseno de θ. Nossa, quanta coisa errada. Esqueci também do cosseno de θ. Vamos colocar aqui como cosseno de θ. É a pressa. Aqui, ó, vezes cosseno de θ. Uma aqui embaixo, que aqui embaixo está melhor colocado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir quem é esse AB a partir desses dois vetores. Então, eu coloquei esse vetor A, x1, y1, z1, b, x2, y2, z2. Então, a B vai ficar, é o ponto B menos o A, o B, que é x2, y2, z2, menos o A. Quando eu faço diferença entre pontos, é ponto a ponto. Então, vai ficar x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Agora sim, mas eu não quero só esses valores. Aqui eu transformei isso em vetor. Esse aqui é o lado. Eu tenho que calcular a intensidade do vetor, que é o módulo do vetor. Então, quem que é o módulo do vetor? É a raiz quadrada de da soma dos quadrados dos componentes. Então, vai ficar a raiz quadrada desse aqui ao quadrado, desse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Mas aí eu volto a falar que eu estou interessado no quadrado dele. Estou interessado nisso aqui. Ó. É o quadrado.
Se eu estou interessado no quadrado, então eu vou levar os dois lados ao quadrado. Levando os dois lados ao quadrado, então vai ter AB ao quadrado, vai ficar isso aqui. Isso aqui é igual ao módulo, mas aqui já é positivo mesmo, então não vai dar diferença alguma. No entanto, a gente vai ter que desenvolver essas contas. Ó, quem que é x2 menos x1 ao quadrado? É produto notável, quadrado da diferença. Então vai ficar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2x1, x2, mais o quadrado do segundo, mais x1 ao quadrado. Depois, isso aqui, quadrado primeiro, xy2 ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro para o segundo, menos 2y1, y2, mais quadrado segundo, mais y1 ao quadrado. E aqui, mesma coisa, z2 ao quadrado, menos duas vezes z1 vezes z2, mais c1 ao quadrado. Vou chamar de equação 1, que a gente vai usar lá embaixo. Então, na verdade, esse aqui é o meu valor de AB. Esse é meu AB. Agora, a gente precisa calcular quem? Eu preciso calcular quem é o meu vetor U e quem é o meu vetor V. Ó, o meu vetor U, quem que é? x1, xy, z1, menos zero, que é o próprio. O vetor V, x2 é o ponto B menos o zero, né? Menos a origem. Então vai ficar x2, y2, z2. Quem que vai ser o módulo vetor 1? Vai ser a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y mais z1. Como eu estou interessado lá em cima, vamos olhar de novo. Os dois estão ao quadrado aqui, então vou pôr ao quadrado. Vou levar dos dois lados ao quadrado. Então quer dizer que o meu módulo de U ao quadrado vai ficar quem? Cancela a raiz. Na verdade, isso aqui é igual ao módulo, mas como já é tudo positivo, não vai fazer diferença. Não preciso pôr módulo. A mesma coisa o módulo, o comprimento do vetor V, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes. Vou levar tudo ao quadrado. De novo, faltou um quadrado. Igual a isso aqui. Vou falar que é a equação 3, que a gente vai ter que usar todas as equações. Agora a gente vai aplicar. Então, na verdade, quem que era a minha forma? Módulo de B, que está tudo sem o quadrado de novo. Não sei por que eu esqueci de pôr, mas tudo bem. Tudo aqui tem um quadrado. A gente arruma. Então, é o módulo vetor AB vai ser igual ao módulo do vetor U mais módulo vetor V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V vezes cosseno de θ. Vamos colocar então, quem que é AB? Quem que é o vetor AB? Tudo isso aqui. AB ao quadrado, né? Quem é o AB ao quadrado? Que é isso aqui que a gente fez, que é a equação 3. Olha lá, AB ao quadrado é tudo isso aqui. Quem é o vetor U ao quadrado? Isso aqui, que é o que a gente tinha acabado de fazer aqui, a equação 3. E o vetor módulo de V ao quadrado? A equação 3. Menos 2 vezes U vezes V cosseno de θ, que eu não mexi. Não fiz alteração dos valores aqui, porque não vai precisar. E agora, gente, a conta, né? Ó, mais x1, cadê? Mais x1 ao quadrado. Com esse mais x1 ao quadrado, vai cancelar, porque vai ficar mais de um lado, mais do outro. y2 ao quadrado vai cancelar com esse y2 ao quadrado. Esse y1 ao quadrado aqui vai cancelar com esse y1 ao quadrado aqui. Esse z2 ao quadrado vai cancelar com esse z2 ao quadrado. X2 ao quadrado
vai cancelar com esse x2 ao quadrado. E esse z1 ao quadrado vai cancelar com esse z1 ao quadrado aqui. Então, no final vai sobrar menos 2x2, x1, menos 2y2, y1, menos 2z2, z1, igual a menos 2 módulo de 1 módulo de v cosseno θ. Vou dividir a linha inteira por 2, porque está tudo com menos 2 aqui. Então, só multiplicando por menos 2 ficaria isso. Dividindo por menos 2. Bom, por que eu fiz isso daqui? Porque, na verdade, a gente está buscando uma relação. Quem que é essa relação? Estou pegando x1 vezes x2, y vezes y2, v1 vezes v2. Isso aqui, na verdade, é exatamente a multiplicação, produto escalar entre o vetor u e v. Ó, que é x1, que é x1 vezes x2, y1 vezes y2 e 1 vezes z2, igual a tudo isso aqui. Então, é aquilo que estava dizendo lá no começo, que era para a gente demonstrar. Ó. Então, se eu tenho um ângulo entre dois vetores, a gente consegue buscar uma relação, que o produto escalar entre esses dois vetores é o módulo deles vezes cosseno formado pelo ângulo entre eles. Esse resultado é muito importante? Muito importante. Por quê? Porque a partir dele é que a gente vai conseguir encontrar o ângulo entre dois vetores. E é daqui também que a gente tira uma das explicações do porquê que é considerado o produto escalar como produto de elemento a elemento. Ó. Se eu tenho elemento a elemento aqui, para a gente buscar essa relação, isso vai valer para todos, R2, R3, independente de como que você for fazer, apesar que isso vai ser para R2 e R3, sempre vai acontecer isso aqui. Já buscando essa ideia, então vamos falar então do ângulo entre dois vetores, que é o que mais vai utilizar aquela expressão. Então, se eu tenho produto escalar é módulo entre os. É o produto entre os módulos desses dois vetores, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Ou eu posso falar que o cosseno do ângulo, pego isso aqui e passo dividindo. Então, se pergunta assim: determine o ângulo entre os vetores 1, 2, 3 e menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Quem que é o ângulo? Se eu quero calcular o ângulo entre esses dois vetores, eu tenho essa relação. Então, eu tenho que calcular o produto escalar entre eles e eu tenho que calcular o módulo dos dois vetores. Então, o produto escalar entre esses dois vetores é elemento a elemento. 1 vezes menos 1, 2 vezes menos 2, 3 vezes menos 1. E vai dar isso. E o módulo, que é a raiz quadrada das somas quadradas das componentes. O módulo de U, raiz de 14. Módulo de V, ó, cada componente ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, tal, raiz de 6. Então, quem que vai ser o ângulo? U vezes V dividido pelo produto produto escalar entre U e V. Então, aqui vai ficar menos 8, que é o produto escalar, módulo de U, que é a raiz de 14, vezes módulo de V, que é a raiz de 6. Ou seja, vai ficar menos 2 raiz de 84. Continuando, só ver uma coisa. Vocês viram que eu fiz errado, né? É menos 8. É 14 vezes 6. Vamos ver se eu simplifiquei. Não. Então aqui está errado. Não tem nada de menos 2. 6. Nossa, é o 8. Então quer dizer que o cosseno de θ, fazendo essa conta aqui, vamos ver se pelo menos a conta eu fiz corretamente. 8 dividido por raiz de 84, que na verdade é 8.
Ah, e de novo, a gente vai cair naquele problema da questão assim, eu quero calcular quem é o ângulo desse vetor, o θ, não o cosseno de θ. Então o que que eu vou ter que fazer? Se cosseno de θ é igual a isso, quer dizer que isso aqui, arco cosseno disso, que é inverso, tem que ser igual a θ. Ou seja, o θ vai ser o arco cosseno, ou cosseno na menos 1, de menos 8 raiz de 84. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês. De novo, como que eu vou fazer agora? Eu vou ter que colocar, ó, eu tenho a calculadora, eu vou ir com a função inversa cosseno. Ó, cosseno. Quando eu faço isso, eu já estou colocando cosseno na menos 1. Deixa eu colocar aqui então agora de menos 8 dividido por raiz de 84. Ó, ficando assim, ó. Ó. É só colocar cosseno a menos 1 e calcular. Igual. E vai ficar. Então, como eu digitei errado aquela hora, que continua errado, 150,79 graus. É esse o ângulo formado entre os dois vetores. Então, ou seja, a única coisa que tem que calcular o arcosseno. Vamos pegar aqui o ângulo entre os vetores menos i mais k e o vetor v 3j menos k. Bom, se eu quero calcular o ângulo entre esses vetores, eu vou ter que pegar o produto escalar entre eles dividido pelo módulo deles. Então vai ficar menos i mais k escalar, coordenada i com coordenada i, então vai ficar menos 1, não tem o j, então é 0. O j, que é a coordenada y, né? Não tem aqui o j, então é 0. Y, aqui o j é menos 3, então 0 vezes menos 3. K menos k, então o z que é 1, z menos 1, menos 1. Então, o produto escalar é menos 1. Módulo. Raiz quadrada de cada elemento quadrado, então menos 1 ao quadrado. J não tem, então o y é 0. K1. E o v é o módulo de v, o comprimento. Não tem a coordenada i, então é 0. A j é menos 3 e a z é menos 1. Agora é só aplicar de novo. Então, o coeficiente de θ vai ficar menos 1, para o produto escalar, módulo de 1 raiz de 2, módulo de v raiz de 10. Então, menos 1 sobre raiz de 20. Mas eu não estou interessado no cosseno do ângulo, eu quero o ângulo. Então, eu vou pegar o arco cosseno disso, ou cosseno a menos 1, que é a função inversa do cosseno, vai ser igual a θ. Ou seja, o θ vai ser igual a arco cosseno ao arco cosseno disso aqui. Não esqueça que é só apertar a função inversa, o shift, e o cosseno, que você tem o cosseno a menos 1 que é inverso. Então, o ângulo vai ser de 102,92 graus. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte dessa aula de produto escalar. Eu vou parar a gravação agora para a gente fazer a segunda parte.